Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este bate-papo. Muito boa noite. Estamos no mês de setembro, e em boa parte do planeta, muitos países, e no nosso caso o Brasil, encampa o Setembro Amarelo. Hoje, o nosso bate-papo será sobre a valorização da vida e teremos como tema o suicídio e a espiritualidade. Nesse momento, convido o diácono Toninho para fazer uma oração inicial. Boa noite. Quem quiser acompanhar, nós vamos ler aqui o Salmo 67. Deus, tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, e todas as nações e a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. Que as nações se rejubilem e gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça, julga os povos com retidão, e sobre a terra governas as nações. Que os povos te celebram, ó Deus, que os povos todos te celebrem. A terra produziu o seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os que confiam na terra o temerão. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. O mês de setembro é dedicado à reflexão sobre o suicídio, especificamente no dia 10 de setembro. Diante de temas tão complexos como a valorização da vida e a prevenção de atos autolesivos, muitas vezes ficamos perdidos diante de tantas informações que existem disponíveis sobre este tema. Uma das ações da Pastoral da Escuta é dar visibilidade às informações que possam ajudar a reduzir as estatísticas preocupantes do suicídio e de outros distúrbios. A escuta cristã é um serviço prestado dentro da paróquia e, a exemplo de Jesus, o Mestre e Senhor, se dedicar ao atendimento às pessoas carentes emocionalmente e que precisam de um ombro amigo para compartilhar de suas inquietudes. Atualmente, a nossa equipe que compõe a Pastoral da Escuta sou eu, o Gorla, sou professor universitário, psicanalista em formação e ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna, sou psicóloga, trabalho na abordagem terapia familiar sistêmica e também faço parte da Pastoral da Escuta. Boa noite a todos. Meu nome é Irene. Eu faço parte da equipe do informativo da paróquia, o semeador, da parte da organização, também sou colunista. Juntamente com o meu esposo, o diácono Toninho, faço parte da pastoral da legitimação. Há 6 anos iniciei meu percurso na psicanálise e faço parte agora da pastoral da escuta. Mais uma vez, boa noite. Eu sou o Toninho, como a Irene já disse, diácono Toninho. Sou professor aposentado, assim como ela também, né? Estamos juntos na caminhada da psicanálise. Também fazemos parte, né, como ela já disse, da pastoral da escuta. E estamos aqui implantando na paróquia. E vamos conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito da escuta, a respeito da espiritualidade, né, nos momentos difíceis da nossa vida. Então, sejam bem-vindos e vamos participar todos juntos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rafaela, sou psicóloga, sou analista do comportamento e faço parte também da Pastoral da Escuta. E para qualquer informação sobre a Pastoral da Escuta, segue aqui o WhatsApp da paróquia, 43-8842-8035. 8842-8035. Por que Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio? Em 1994,
um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro de cor amarela. Seus amigos e familiares distribuíram cartões e fitas amarelas com mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo problema que Mike, e a mensagem foi espalhada mundo afora. O suicídio é um problema grave de saúde no mundo, responsável anualmente por quase 1 milhão de mortes, algo próximo de um suicídio a cada 40 segundos. Está entre as 3 principais causas de morte de pessoas de 15 a 44 anos. E de cada 17 pessoas que pensam em suicídio, apenas uma procura ajuda. Omitir o suicídio das nossas conversas não evitará que as pessoas cometem ele. Na verdade, falar sobre ele é uma das poucas formas de preveni-lo. Como seres humanos, nós não estamos imunes aos sofrimentos psíquicos e angústias da alma. Abordar questões emocionais que por muitas vezes nos parecem inacessíveis, mas como sociedade precisamos incentivar o diálogo para auxiliar na prevenção desta questão. Associado a esse momento que o mundo atravessa, a pandemia do coronavírus, a primeira reação é do medo e de ser contaminado e das demais consequências que ela traz. A epidemia, portanto, é um forte fator de estresse que, por sua vez, é fator causal de desequilíbrios neurofisiológicos. Quando a gente fala de valorização da vida, é no sentido da nossa vida e da vida do outro. Nesse sentido, nós, da Pastoral da Escuta, estamos aqui para fornecer informações sobre esse tema, de forma a ajudá-los a identificar pessoas em risco e prevenir. Esse é o nosso objetivo principal. E aí, a primeira questão para que a gente possa debater aqui. O que pode levar uma pessoa ao suicídio? O que pode levar uma pessoa ao suicídio tem N motivos. Desemprego, questões financeiras, términos de relacionamento, acontece muito na faixa etária dos 15 aos 18 anos, abuso sexual, uso de drogas e álcool, negligência na infância, quando a criança traz muita coisa da infância para a adolescência e ocorre N motivos, ela acaba ocorrendo suicídio também na fase da transição para a adolescência, depressão também, ansiedade também. E a gente precisa levar em conta também que a situação atual que a gente está vivendo, essa pandemia, é um fator que agregou a essa questão. A gente precisou mudar muito rápido um contexto que a gente vive, uma rotina. Então, a gente se acostumou de uma forma não preparada. E isso trouxe vários sofrimentos, perdas, ansiedade. Então, aumentou ainda mais essa questão do suicídio, a situação atual que a gente vive também. É sempre bom a gente pensar que, em se tratando de sofrimento, o sofrimento é muito assim, subjetivo, é de cada um. Então, quando a gente fala assim que quem pensa ou comete o suicídio é porque está ali no sofrimento profundo, numa angústia profunda, no mal-estar, insuportável, que faz com que a pessoa cometa esse ato ou pense em cometer, a gente também tem que levar em consideração que essa pessoa tem uma história de vida. E isso tem que ser levado em conta porque não é todo mundo, por exemplo, que está sofrendo de depressão que vai pensar em fazer isso, ou que teve alguma perda, vai pensar, porque tudo depende muito de como a pessoa, no percurso da sua vida,
elaborou essas perdas, essas frustrações, esses sofrimentos. Então, é uma história, cada um tem uma história ali. E quando a gente fala, né, das experiências, das histórias de vida de cada um, a gente está falando ali de memórias boas, memórias ruins, experiências agradáveis, desagradáveis, e como essa pessoa foi lidando com isso no decorrer da sua vida. Então, por isso que é bastante assim, falar das causas é importante, mas também a gente tem que levar em conta que é cada um tem a sua forma de lidar com isso. E aproveitando o que você falou, a gente convive em uma sociedade em que um problema que às vezes para mim é muito grande, para você é tranquilo. Para você pode ser uma forma muito fácil de lidar. Então, só para completar o que você falou, é justamente essa importância da gente dar importância para aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente acorda num dia muito bom e às vezes não. E para a gente é um sofrimento muito grande. Para cada um é um sofrimento e é uma forma que a pessoa lida. Então, esse é um ponto muito importante para a gente valorizar e respeitar. Entender que o que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, um ditado popular, medir o problema do outro com a minha régua, né? Porque cada um tem a sua questão histórica, a sua subjetividade, a forma de lidar com problemas. Então, o principal é o respeito. Nós podemos pensar também, toda vez que a gente depara com algo novo na vida da gente, é sempre um susto, né? É difícil você lidar com algo novo. Pegando a questão da pandemia, né? Que pegou todo mundo aí desprevenido. E tivemos que lidar, temos que lidar com algo novo, diferente. E como lidar com isso? Onde é que isso vai parar? No que isso vai dar? Nós estamos vendo aí já no que está dando, mas ainda a gente não sabe o final disto, né? Então, na vida da gente também, quando a gente se depara com alguma dificuldade, que a gente sai fora, né? Sai fora daquilo que é rotineiro na vida da gente, e aí a gente tem tendência de se assustar diante disso. Como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou me situar diante dessa situação que eu estou vivendo? Dessa situação que eu estou vivendo. Então, portanto, levar ao suicídio, claro que são situações complexas, né? Não são situações tão simples, como a própria Irene disse, né? Não é uma coisa da noite para o dia, às vezes são coisas que vão acontecendo na vida da pessoa, a pessoa não vai resolvendo isso ao contento, e isso vai ficando, né? Isso vai ficando a um determinado ponto que a pessoa se vê sem saída. Se vê sem saída, e aí, consequentemente, o pensamento bom, eu preciso dar um jeito de acabar com isso, né? Como é que eu vou acabar com isso? E às vezes o suicídio, a pessoa pensa, é a forma de acabar com isso, né? Acabar com esse sofrimento, acabar com esse algo que me preocupa, esse algo que eu não sei lidar, esse algo que eu não consigo lidar, né? Esse algo que eu não consigo resolver, né? Qual a melhor forma de resolver isto? Descobrirmos o sentido da vida, consigamos lidar melhor com as inúmeras situações que surgem durante a nossa existência, como muitas dessas que foi colocada aqui. Situações que surgem durante a nossa existência, porém, diante do contexto social, especificamente desse que nós estamos atravessando, em que vivemos, no qual somos bombardeados por propagandas individualistas de prazer, sucesso e felicidade, essa não é uma questão tão simples de responder. Como cristãos, podemos recorrer ao fundamento de nossa fé, Jesus Cristo, seus ensinamentos e exemplos. Existem muitos mitos e verdades sobre o suicídio. Alguns deles são colocados numa cartilha de psiquiatria. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre arbítrio. Mito. Verdade. Falso. Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental, que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após esse tratamento, o desejo de se matar desaparece.
E aí nós temos aqui uma segunda questão. Quais são as consequências desta tentativa? Bom, como é tentativa, a gente percebe que a pessoa não conseguiu, não chegou ao final. E muitas vezes surgem as críticas. Nossa, você foi fraco demais. Nossa, por que você fez isso? Tanta gente sofrendo e você tenta acabar com a sua vida, você é cheio de saúde. Então, essa questão dessa cobrança é uma consequência muito grande quando você não obtém, entre aspas, sucesso para fazer aquele ato. Então, essa consequência é muito grande, porque a dor, ao invés de cessar, ela aumenta. Porque as pessoas, elas tendem a criticar e não ajudar. Né? E nesse momento, talvez a pessoa precise de um apoio, uma escuta qualificada, uma conversa. Senta aqui, você está bem? O que está acontecendo? Vamos conversar. A gente precisa também abrir esse espaço, né? Ter essa abertura com as pessoas. E muitas vezes não é o que acontece. Pelo contrário, é as críticas. E crítica, a gente sabe que a gente não gosta de ouvir. Então, uma das consequências a essa tentativa, né, é enfrentar o que as pessoas vão falar, como que as pessoas vão lidar com essa situação. Pegando um gancho no que você falou, além das críticas, o julgamento. Por que eu não vou procurar ajuda? Porque a minha vizinha falou que quem vai ao psicólogo é louco, que só procura psicólogo quem tem alguma doença mental. A gente tem que desconstruir muita coisa para poder procurar ajuda. E, normalmente, a pessoa não tem todo esse conhecimento, que procurando psicólogo, ela está se ajudando. E, querendo ou não, se ela se ajuda, ela consegue ajudar o próximo também. Mas que nem as críticas, os julgamentos, pesam muito na hora de procurar ajuda. Porque, querendo ou não, existe um preconceito ainda com a psicologia. E é uma coisa que a gente precisa desconstruir todo dia. Querendo ou não, a psicologia no Brasil foi em 1960. É bem recente. E procurar ajuda é uma coisa que você, querendo ou não, é um fardo. Porque em casa, temos que ter, querendo ou não, temos uma base. E se a gente não tem uma base boa, como que a gente vai ter o discernimento de procurar ajuda? E, aproveitando para completar também, a gente é cobrado o tempo todo. O tempo todo a gente tem uma cobrança muito grande de que a gente tem que ser perfeito, dar conta de tudo, a gente não pode cansar, a gente tem que estar feliz. E essa aceitação de que a gente precisa de ajuda é uma coisa muito difícil, porque as pessoas cobram que a gente dê conta de tudo. Então, como que eu vou precisar de ajuda, sendo que eu tenho que dar conta de tudo? Entendeu? Então, é uma questão muito forte para a pessoa. E isso pode gerar um sofrimento também, sem que a pessoa perceba. Porque lidar com muitas situações sozinho é complicado. E a gente não entende isso muitas vezes. Às vezes a gente quer realmente abraçar tudo e fazer tudo de uma vez, e dar conta de tudo. E está tudo bem não dar conta. Está tudo bem não estar bem todos os dias. Está tudo bem, a gente precisa respeitar os nossos sentimentos. E, infelizmente, é uma coisa que a gente acaba deixando de lado por conta da cobrança que a gente tem atualmente. Como o Gorla citou agora há pouco, a questão da felicidade, né? Hoje a gente tem aí na sociedade contemporânea o imperativo da felicidade. Você é obrigado a ser feliz. Então, se você está triste, é como se você fosse uma peça aí fora, né? Tem alguma coisa errada aí com você se você se frustra e se sente triste. Então, muitas vezes a pessoa se sente envergonhada mesmo, ainda mais se vem essa crítica como ela é fraca. Mas, às vezes, nem vem de fora, é dela mesma, ela se sente. Então, é uma percepção, como o Gorla também citou antes, é uma percepção errônea de si e do seu sofrimento. Então, isso faz com que a pessoa, às vezes, guarde aquilo para ela, chegue a tentar, não busque ajuda, mas, assim, por ter vergonha de estar triste, de estar sofrendo, realmente para não mostrar para a sociedade aquilo que está vivenciando, porque é como se fosse algo feio, não é assim? Todo mundo é feliz, então só você não é feliz. E a pessoa se sente isso, às vezes nem precisa que alguém fale para ela. Às vezes a pessoa também não sabe porque está triste, né?
Tem momentos, tem horas que a pessoa nem sabe porque está triste, e aí angustia mais porque não sabe. E aí ela não procura ajuda justamente porque, mas eu não sei o que eu vou falar, né? Eu não sei porque eu sou triste. O que está acontecendo comigo? Então, por não saber, então ela às vezes não procura ajuda, né? E claro que a ajuda profissional é para isso, né? É para a pessoa poder descobrir o que eu estou sentindo. Por que eu estou triste, né? Por que eu estou com depressão? Qual é o motivo da minha depressão? Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Entra em depressão e não sabe. Às vezes um fator desencadeia, né, a depressão, mas existem outros fatores na vida dela que ela às vezes guardou, ficou por ela, não contou para ninguém. E aí esse fator, nesse momento, desencadeia, sai fora do controle e a pessoa perde todo o controle e aí fica sem uma resposta. E aí, como ela não tem uma resposta para ela mesma, também ela fica esperando, ou não vai à procura de ajuda profissional, para poder encontrar esta resposta, para aliviar esta dor, no caso, né? E como você disse, Diácono Toninho, o importante é não deixar isso avançar antes de procurar ajuda. Então, tentem procurar ajuda o quanto antes. Ao perceber os sinais que foram relatados aqui, como depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, abuso ou dependência de drogas, transtorno de personalidade, esquizofrenia, como outros, desesperança, desmotivação, desespero, impulsividade. Todos sabemos que não é possível reduzir estatística de qualquer doença, patologia ou morbidades sem informações. É necessário conhecer sobre esses assuntos como forma de preveni-los. Há também uma estimativa de que um caso de suicídio interfira na vida de mais de 100 pessoas, direta ou indiretamente. Nós temos aqui uma questão que o Diego está nos passando. Só para completar aqui a minha fala, também existem os fatores neurobiológicos que a pessoa pode ter, né? Eu anotei alguns, por exemplo, estruturais, de formação, genéticos, fisiológicos, como o eixo hipotálamo do cérebro, né? Que aí tem o problema da noradrenalina, tem o problema da serotonina, que são baixos. Isso já existem exames específicos para a gente fazer e indicar, para que as pessoas possam fazer. E aí tem também uma forma de prevenção. Nós temos aqui uma questão da Juliana Beloso. Como perceber os sinais que a pessoa pode dar quando pensa no suicídio e como ajudar? Eu acho que está um pouco dentro dessas questões, mas se alguém quiser fazer algum apontamento, como perceber os sinais que a pessoa pode dar? Está um pouco relacionado à nossa primeira questão. Bom, os sinais, claro, para uma pessoa que não tem conhecimento, às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Bom, a família, ela pode perceber por mudanças de atitudes. Dentro de casa, se é um jovem ou se é um senhor de idade ou um velho, né? Uma pessoa que, às vezes, por exemplo, o velho comenta, eu não sirvo para mais nada. De repente, né, a pessoa faz um comentário que às vezes a gente acha um comentário tolo, um comentário bobo, um comentário sem razão nenhuma, né? Às vezes um adolescente ou uma própria mãe, né? Eu estou cansada de tudo, né? Eu vou desistir de tudo. Às vezes uma fala nesse sentido pode desencadear algum sinal, né, de que a pessoa de fato pode desenvolver uma depressão e, a partir daí, desenvolver até um pensamento suicida, né? Então, os sinais são importantes dentro de casa. Por isso, então, a família ou as pessoas que convivem perto da pessoa têm que prestar muita atenção. Mudou de atitude, mudou de jeito, mudou de forma de relacionar, ficou um pouco mais triste, um pouco mais recolhida, um pouco mais distante de tudo aquilo que a pessoa estava por perto. Às vezes é uma pessoa alegre, uma pessoa que convivia com a família. De repente a pessoa começou a se distanciar um pouquinho, então tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa não vai nem desenvolver pensamentos suicidas, né? Mas a pessoa pode entrar no estado de depressão, que poderá futuramente, né? Poderá não ser, não é
não vou dizer assim que vai desenvolver, mas poderá desenvolver um sentimento suicida. Então, prestar atenção. Os detalhes, a forma, como é que a pessoa agia antes, como é que está agindo agora. Então, isso é fundamental. As pessoas em volta ficar prestando atenção nisso, né? Exato, perceber essa mudança de comportamento no dia a dia. Por isso, muito importante a atenção sempre nas crianças, nos jovens, o tempo todo. Nós também temos aqui a participação da Carla Dorta, parabenizando pela iniciativa do tema, que é muito relevante para ser discutido em sociedade. Então, obrigado aí, Carla. Nós temos alguns mitos também e verdades. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida? Mito. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. Olha que bacana, né? Então, é procurar mesmo o tratamento. Bom, nós temos aqui uma terceira questão para ser discutida. Será que poderia ser evitado, como eu citei agora? Como? Então, ficar atento aos sinais, identificá-los, mudanças repentinas de humor, agressividade, depressão, como o Toninho, Irene, todos já citaram. Escute, converse, fique de olho, tentem entender o que está se passando. Então, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Será que poderia ser evitado? Só fazendo um gancho na questão anterior, a gente tem que prestar atenção também nos excessos. Porque uma pessoa, quando pensa no suicídio, é excesso de álcool, excesso de drogas, excesso de medicamento, porque ela quer cessar a sua dor. E ela não entende que se tirar a vida, ela vai estar acabando com a vida e não com o problema. O problema continua lá para quem for resolver. Pode continuar para a mãe, para o pai, independente. Mas ela pensa em cessar o problema com a vida. E quando a pessoa pensa nisso, ela vai fazer tudo no excesso. Que nem medicamento, é bem fácil de perceber no medicamento para dormir. Pessoas exageram na dose de medicação para dormir. Remédio para dor, toma muito remédio para dor, que causa um mal-estar, e para ela, então, está resolvendo o problema. O mal-estar acontece, e ela fala assim, então agora vai começar o meu alívio. Mas aí a gente tem que prestar atenção nos excessos também. Isso é fundamental, perceber para mim a relação, né? A relação dessa pessoa, desse jovem, dessa mãe, desse pai, desse senhor, dessa senhora, do avô, com a família, né? Porque se não tem uma relação boa, uma relação assim de proximidade, fica muito mais difícil perceber. Então é importante a relação da família para poder perceber isto, né? A tendência, às vezes, da pessoa que entra em depressão é de se esconder, né? De se esconder. E aí, se a família não percebe, se a família não tem muito ligação, se a família, né? E às vezes até acha, isso é frescura, né? Essa palavra às vezes surge com facilidade, isso é frescura, né? Vai arrumar alguma coisa que fazer. Vai arrumar alguma coisa que fazer. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. É sofrimento interno da pessoa, que às vezes a pessoa não sabe falar ou não quer falar, né? E às vezes, por conta desta relação, ela de fato se esconde mesmo, né? Foge da família, foge dos amigos, né? Às vezes ela prefere contar para um amigo do que contar para uma família, né? Às vezes fala de forma diferente, de forma errada para um amigo, né? Expõe o seu problema de uma forma errada para um amigo que não tem, vamos dizer assim, uma experiência ou um profissionalismo para poder lidar com aquela fala da pessoa. Então, o importante é isso, né? O perceber e o relacionamento. O relacionamento, se uma pessoa toma exageradamente medicamento dentro de casa e a família não percebe, então tem alguma coisa errada ali, né? Então que precisa de fato estar atento a isso, né? E uma coisa importante também, até a respeito dessa pergunta agora, essa questão da gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente esconde um sofrimento dentro de um sorriso, de uma felicidade, tanto que às vezes acontece, a pessoa fala, nossa, mas era tão feliz, era tão alegre, por que foi fazer isso? Então a gente também precisa se analisar, a gente precisa olhar aquilo que não está bem e valorizar isso. Poxa, hoje eu não estou bem,
e tentar entender o que causou isso, procurar ajuda, não sentir a vergonha de falar, porque a gente realmente não está bem todos os dias. E é um ponto super importante também para que isso seja evitado, é a gente olhar para dentro de nós, né, e perceber, poxa, hoje eu não estou bem por conta disso, isso está me fazendo muito mal, como que eu posso melhorar? Entendeu? Então, procurar a entender a gente mesmo e ter esse ato de amor próprio, porque o amor próprio é tudo, né? Assim, a gente precisa gostar da gente, valorizar nossas atitudes e entender aquilo que não está bem. Então, Bruna, você, quando a pessoa percebe, né, que não está bem, se ela tem vínculos afetivos fortes com a família ou mesmo com amigos, fica mais fácil para ela. Né? Ela Muito tem mais. a quem recorrer, ela vê ali uma fonte de apoio, é fator de apoio. Então, por isso, quando a gente fala, né, em prevenção, a gente tem que pensar, né, antes dessas ideias surgirem, o que pode, como que a família pode fazer, o que a sociedade pode fazer, o que a própria, né, igreja pode fazer, o que a própria pessoa, né, pode fazer. Porque nós não vivemos isoladamente, nós estamos vivendo com tantas outras pessoas, na família em primeiro lugar, por isso a importância de fortalecer esses vínculos familiares para que a pessoa possa ver na família, nos membros da família, esse apoio. Amizades, cultivar também boas amizades, porque o que a gente percebe na clínica, principalmente com adolescentes, às vezes a mãe fala, ele não fala tanta coisa comigo, mas nem tudo mais um adolescente vai falar com a mãe ou com o pai. Então, é preciso ter amigos. Então, amizades saudáveis vão ser fonte de apoio para ele. E na questão da igreja, a gente participar também de uma comunidade de fé também é fonte de apoio. Quantos jovens a gente vê aí engajados na igreja, as amizades que perduram por anos até o final da vida, né? Serão sempre amigos. Então, aqui a gente tem até os exemplos das meninas com as nossas filhas também, que começaram na igreja. Então, as pessoas da comunidade a qual participa, não importa aí qual comunidade de fé, é importante participar, por quê? Porque ali vai encontrar um apoio justamente nesse momento, né? Que você falou, alguma coisa está errada comigo. Então, essa pessoa tem a quem recorrer. E a importância até de ser um relacionamento qualificado, vamos dizer assim, é que torna leve para a pessoa, assim como você falou, e a gente se sente bem, a gente se sente livre. E muitas vezes essa liberdade é tão boa que você pode salvar uma vida. E às vezes essa não qualificação dessa relação pode ser que a pessoa venda essa falsa felicidade. Eu não vou falar para o meu amigo, está tudo bem, porque ele não me dá respostas boas, eu vou ficar bem e ele nem vai perceber. Então, a importância dessa qualificação de vínculos é justamente por isso, porque é onde a pessoa pode encontrar um ponto de apoio, uma confiança, uma leveza para conversar. Então, é importante, tanto na família, amizade, né, até mesmo no meio profissional, a gente sentir essa segurança para que a gente se sinta bem para abrir. Né, para a gente não enganar os nossos próprios sentimentos. Então, fechando um pouco essa primeira parte do nosso bate-papo, para evitar os pensamentos e o planejamento do suicídio em crianças, jovens, em qualquer pessoa, é importante ficar atento aos sinais que podem indicar que a pessoa está pensando em tirar a própria vida. Mudanças repentinas de humor, agressividade, depressão e o uso de frases como estou pensando em me matar, o mundo seria melhor sem mim, ou tudo se resolveria se eu não estivesse mais aqui. Também servem de alerta. Mas somente identificar esses sinais não é o suficiente. E por isso é muito importante buscar ajuda profissional com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para definir as estratégias para parar de pensar em tirar a própria vida. E aí, nesse sentido, a gente vai continuar numa outra pergunta, que é, de fato, o papel da família. Qual a importância do papel da família na prevenção? Não só desse caso, mas de todos os outros casos.
Bom, já falei um pouco sobre a família, mas acho que tem tanta coisa para se dizer, né, nessa relação entre os membros da família. Acho assim que o primeiro ponto é acolher o sofrimento. Esse é o papel da família. Porque muitas vezes a pessoa vai recorrer à família mesmo, mas às vezes ela escuta assim: "Ah, não fica assim não. Isso passa. A vida é tão boa". Mas como você vai falar isso? Como uma pessoa, né, vai entender isso? Se ela não consegue perceber que a vida está boa, se ela está, se perdeu a perspectiva de vida, o sentido da vida, a vida não vai ser boa para ela. Ou então dizer, não fica assim não vai ajudar em nada. Então aprender a acolher esse sofrimento significa, gente, é estar ali, é ao lado, é tentar entender. Então me fale, o que você está sentindo? Por que você está assim? Então a família deveria ser o porto seguro de toda pessoa. Porque ali é a primeira comunidade dela. E como eu falei antes, de formação, de vínculos. Então, às vezes a gente fala, mas como? Como formar vínculos? Como fortalecer esses vínculos na família? Então, há coisas tão simples no nosso dia a dia, não é? E que são assim tão importantes. É um almoço em família, sentar juntos. Hoje em dia, o que a gente percebe? Um vai estar lá na sala, o outro está no quarto, cada um com seu celular, às vezes comendo. Ou então, por motivo de trabalho, as pessoas da família não conseguem se encontrar mais. Mas é muito importante que se reserve, que tenham pelo menos uma refeição na semana em que se sente para conversar. Brincadeiras. Hoje a gente assim não para mais para brincar com as crianças. Então, principalmente nesse momento de pandemia, as crianças estão em casa e não basta assim a presença apenas dos pais em casa. É preciso que os pais interajam com os filhos. Então, são esses momentos que vão fortalecer os vínculos, aqueles momentos mais simples. Não é preciso sair para nenhum lugar, gastar muito. Você pode fortalecer esses vínculos, né? Nós podemos fazer isso com coisas simples, baratas, ou então que não custam nada. É só nós dedicarmos o nosso tempo à nossa família. Uma coisa que pesa bastante também é a falta de conhecimento. Porque suicídio, é frescura, é bobeira, você está bem, você é jovem, vai sair com seus amigos, vai beber, vai para uma festa, que logo passa. Mas a questão é que o sentimento é uma coisa duradoura. Sentimento e emoção são coisas diferentes. O sentimento é uma coisa mais duradoura e a emoção é algo que dura lá seus minutos, suas horas e passa. E não saber lidar com o sentimento é uma coisa que dói, porque muitas vezes você sente e não quer sentir aquilo que você está sentindo por trazer sofrimento. E a falta de conhecimento da família, dos amigos, nas relações que a gente tem, é porque o suicídio, a prevenção do suicídio é setembro, mas janeiro, fevereiro, março, abril, não se fala do suicídio, a não ser quando uma pessoa comete o suicídio, as pessoas falam, beleza, dá seu apoio, comentam alguma coisa, mas depois passa. Mas o suicídio, quando só é tratado, em setembro, só é falado dele em setembro. E lugares que precisavam ser falados mesmo na escola, trabalho, ninguém comenta. É uma coisa que acaba sendo deixada de lado para outras coisas, serem tratadas outras coisas. E na correria do dia a dia, quem que para conversar sobre o suicídio? Querendo ou não, é um tabu. Porque você vê o suicídio, você não vê o suicídio como ir na farmácia comprar um remédio para aliviar sua dor. Você vê o suicídio como alguém que tem algum problema e não sabe resolver, mas é frescura. Por isso que é complicado você chegar na sua família e falar assim, não estou me sentindo bem, preciso de ajuda. A sua família entende o que é ajudar, entende o que é sofrimento? Se colocar no lugar do outro, a empatia que muitas vezes não tem, que a gente não encontra, acaba deixando de lado. E às vezes a gente ouve muito, né? Ninguém me ouve, ninguém me escuta. Em casa, família,
né? Então, isso é muito comum, né? Então, o ouvir, e aí também na família, cada um tem as suas angústias, né? E de repente na família todo mundo quer falar das suas angústias e ninguém fala nada, né? Aí todo mundo quer falar, e um quer falar, outro quer falar, e ninguém consegue falar um com o outro, né? Então, o escutar é fundamental, né? Mesmo com toda a minha angústia, vou ouvir a angústia da minha esposa, né? Vou ouvir a angústia dos meus filhos, né? Mesmo com tudo aquilo a carga que eu tenho de angústia, de trabalho, de outras situações que ocorrem na minha vida, mas vou ouvir a angústia da minha esposa, dos meus filhos, né? E é bom a gente lembrar o seguinte, quando se fala em família, né, é aquelas pessoas que estão à tua volta ali, né? Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teus tios, a pessoa que criou você, né? A pessoa que te deu um mínimo de educação, né? A pessoa que está ali do seu lado, seja teu irmão, teu irmão, não precisa ser exatamente pai, mãe e os filhos, né? Mas a família é aquelas que estão ali à tua volta. E isso é fundamental, né? Ouvir. A gente não ouve mais, a Irene acabou de citar, né? Cada um chega em casa e pega o seu celular e vai para um canto. E aí fica lá tuitando, até na hora de dormir, né? E aí não conversou nada, aí não perguntou como é que foi teu dia, como é que foi, o que aconteceu, o que você fez, não perguntou-se nada, né? Para o outro. E a questão, por exemplo, do jovem adolescente é mais complexo ainda, né? O jovem adolescente tem hora que ele não quer falar nada com ninguém. Ele não quer se falar nada com ninguém. Então, se ele não sente esta confiança, ele não vai falar mesmo, né? Então, é preciso ter essa confiança, essa ligação, ter esse afeto forte entre as pessoas, entre as famílias. E mesmo assim, com afeto, às vezes ele não quer falar, né? Mesmo que tem toda a segurança da família em volta, ele só quer ficar quietinho ali, né? Agora, esse quietinho a gente tem que tomar cuidado. Se ficar muito tempo quietinho, então, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Ficar lá um dia ou outro, né? Uma tristezinha de vez em quando faz parte da vida, né? Agora não pode ficar triste a vida inteira, né? Eu acho importante também lembrar que nem sempre a família vai conseguir, só com a escuta, resolver o problema da pessoa. Então, a família, quando percebe que não dá conta, aí deve procurar um profissional. Então, a gente também tem que ter essa percepção de que se a angústia, por exemplo, lá do meu filho me deixa mais angustiada porque eu não consigo fazer nada por ele, gente, porque às vezes só ouvir não resolve. É preciso um acompanhamento de um profissional. Então, se eu, como mãe, percebo isso, ou como pai, como avô, como avó, eu devo buscar ajuda. Às vezes é difícil para a pessoa que está precisando de ajuda aceitar. Mas aí a disposição, não, eu vou com você. Então, também é todo um trabalho ali que tem que ser feito com a pessoa que precisa ser ajudada. E agora, a gente fala muito de adolescente, né? Mas tem a questão também das pessoas idosas, que muitas vezes, né, ficam lá num canto e não se percebe que elas estão com sofrimento psíquico. Pouco se conversa, muitas vezes, com essas pessoas. Então, a gente tem que ficar atento também às pessoas idosas. O não querer dar trabalho para o outro, né? Porque na questão da adolescência, meu pai trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, senta na TV, eu vou lá falar para o meu pai que eu não estou bem? Como assim? Ele teve um dia puxado e eu vou lá? Só falar que eu não estou bem, ele vai falar que é frescura. Ou no caso da velhice, tem todo um histórico de vida. Até chegar onde chegou, a gente não sabe a dor e o sofrimento de cada um, a gente não imagina. Na verdade, a gente imagina, a gente não sente o que o outro sente. Tudo que ele carregou até chegar na velhice, o que ele cativou até chegar lá, o não querer incomodar, é algo que pesa bastante na velhice. Porque não vou incomodar meu filho, ele tem a vida dele. Ou, nossa, eu dou muito trabalho porque tem que me dar banho, tem que me ajudar. O fato de não querer incomodar o outro acaba cometendo o suicídio na velhice. E tem uma questão também, dessa questão histórica, né, até a idade mais avançada. Porque, como a Rafa falou, né, a psicologia ela é muito recente, né, se a gente for parar para pensar. E é muito difícil um idoso entender o que está se passando, por conta de toda essa questão histórica. Né, porque se a gente sentar para conversar hoje com
Por exemplo, eu com a minha avó, ela vai contar uma série de histórias que eu confesso que eu não aguentaria passar. Entendeu? Então, tem toda essa questão histórica também. Porque, às vezes, a pessoa, o idoso chegou ali na velhice, que é o momento que a gente idealiza. Aposentou, é hora de descansar, é hora de aproveitar a vida. Né? E, às vezes, tem um sofrimento e não consegue identificar. Então, é muito fácil desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma tristeza profunda, e não conseguir lidar com aquela dor. Né? Porque é um tabu também para eles, por conta de toda essa questão histórica. Né? Vem de criação também, né? Porque eu paro para pensar nos meus avós. Olha o que eles passaram e a gente chega e fala assim, nossa, avô, meu dia foi de vício na escola. Mas não é frescura? Na minha época, eu ajoelhava nos grãozinhos de milho e lá e passava. É que como a gente vai evoluindo, os sentimentos e as coisas vão evoluindo também. E o fato de lidar com as coisas antigamente de uma maneira diferente pesa bastante na criação para lidar com o problema hoje. E a gente pode até perceber nessa questão, falando da questão familiar, a correção que um pai e uma mãe fazia antes já não é a mesma de hoje. Né? Muitas vezes uma criança chora, faz birra, pede alguma coisa para o pai acalma com uma aceitação daquilo que a criança quer, com o celular, com vídeos. Tá bom, tô. E é uma questão que, assim, a gente pode adaptar na rotina, porque se existem os vídeos, a gente pode usar. Não é uma questão que é proibida, mas a gente tem que dosar. E muitas vezes os pais tiram essa correção, né, do papel do pai, da mãe, dessa questão familiar, para impor uma outra coisa que às vezes não é fácil de favorecer para a criança. Então, como a Rafa falou, é tudo questões históricas. Os nossos avós, pais, até mesmo, ajoelhavam no milho. Na minha época era bronca, era chinelada, né, a gente era castigo, e hoje em dia as coisas já mudaram. Então, manter essa relação familiar, perguntar como que foi seu dia, filho? Como que você está se sentindo, principalmente nesse período, né, onde as crianças estão em casa, os adolescentes também, muita tarefa, essa questão, manter essa relação, essa qualificação nessa relação familiar. Uma coisa que acontece muito também é o não corrigir. Eu não vou corrigir para ela não ficar... ela vai trazer problemas para ela se eu corrigir ela e futuramente ela vai perceber que eu corrigi ela demais, então ela vai se tornar uma criança quieta, uma criança diferente. Não corrigir, os pais veem como corrigir também. Como eu posso dizer? Não vou corrigir meu filho, não vou educá-lo do jeito que eu acho correto para não causar problemas no futuro. O não corrigir é que entra a birra, deixa a criança fazer birra. A criança fica a noite inteira na televisão, deixa, porque se eu corrigir ela vai achar ruim e não vai gostar de mim no futuro. Mas aí é que traz mais problemas ainda. E tudo isso que a gente falou, né, abrangeu bastante, porque a gente está falando, na verdade, do suicídio. A gente acabou levando para outros lados, porque é importante falar. Porque muitas vezes a gente não dá importância para essas questões que parecem mínimas, mas que realmente podem causar um sofrimento. E por mais que seja assustador, as crianças gostam de uma punição, de uma bronca, porque a gente entende como uma importância. Futuramente a gente entende. Então a gente precisa também dar importância a esses pequenos detalhes, a essa educação, a essa qualidade na relação familiar, justamente, né, para evitar futuros sofrimentos ou até mesmo ter facilidade na identificação de um sofrimento. Então, por isso que a gente abrange tanto assim, fala tanto dessas questões, porque é muito importante. E às vezes o sinal está tão evidente, tão próximo da gente ou do nosso lado todo dia, todo momento, e a gente às vezes não percebe por conta de todas essas ocupações, desses problemas que nós todos aqui relatamos. E como a Rafa chamou muito bem a atenção, falar desse tema não é só no dia 10 de setembro ou no Setembro Amarelo. Falar desse tema é todo dia, toda hora, porque a gente viu aqui no início qual é o número de pessoas no mundo e no Brasil. E a gente tinha mais uma questão, mas que a gente vai emendar ela para o final, até por conta do nosso tempo. É um bate-papo muito gostoso, que poderia ficar aqui muitas horas, né? E as pessoas pensam assim, é algo que acontece com os outros ou está muito próximo do que imaginamos? Para fechar essa fala, e vamos para aqui para o nosso último bate-papo, na nossa última questão.
A vida é uma corrida com obstáculos. Nossa trajetória não se dá, entretanto, num estádio iluminado, com pistas aplainadas e uma plateia entusiasmada nos ovacionando. Cruzamos territórios solitários e desertos tórridos, navegamos em mares agitados e em pântanos ameaçadores. Os vencedores são aqueles que, apesar da sua fragilidade, tiram seus olhos das circunstâncias para colocá-las em Deus. Como a espiritualidade auxilia na prevenção do suicídio? O Salmo 42, o lamento do levita exilado, e exílio aqui não é só o exílio mesmo da prisão, mas o exílio aqui é estar distante de Deus, né? Estar fora de Deus, vamos dizer assim, que o exílio naquela época era pensado nesse sentido. Tem no versículo 6, né, o Salmo 42, versículo 6, tem uma frase muito, vamos dizer, significativa, que o levita se faz a si mesmo, né? Por que te curvas, ó minha alma, dentro de mim? Bom, o levita era um homem temente a Deus, né? Deus acompanhou seu povo por séculos, né? Nós somos descendentes do povo de Israel, e acompanhou seu povo por séculos. Então é um homem que acreditava em Deus, era um homem que colocava toda a sua confiança em Deus. Então por que ele estava com essa dúvida, com essa angústia? Então, tristeza, angústia, depressão, inconformismo, abandono, preconceitos, são coisas que acompanham o ser humano, qualquer um, qualquer um, seja ele o crente ou não crente, isto acompanha as pessoas, né? O suicídio, ele é visto com muito preconceito, e às vezes a pessoa olha, né? Poxa, mas um padre, um pastor, uma pessoa que vivia dentro da igreja, cometeu suicídio, ou está depressivo, entrou em depressão, né? Como a gente sabe de padres que entram em depressão. Como? Se é uma pessoa que está vivendo perto de Deus. Claro que isto não é, vamos dizer assim, a depressão, a tristeza, a incompreensão, não é só de pessoa que está fora da igreja, é de todos, né? Acompanha todos, mesmo aquele que está dentro da igreja, acredita em Deus. O mundo que a gente vive é um mundo cheio de situações em que às vezes a gente se depara e também não sabe lidar, mesmo diante de toda a fé que a gente tem, de toda a espiritualidade que a gente não consegue lidar. Como disse a Rafa, cada um tem a sua história. Seja ele cristão autêntico que vive dentro da igreja, dentro do templo ou não. Cada um tem a sua história, e a sua história acompanha essa pessoa, e às vezes essa história é feita muitas vezes de alegria, mas também de tristeza, né? De perdas, ou de ganhos. Então a situação do suicídio, por exemplo, então pode acometer a qualquer um, como o próprio Gorla já está com os outros ou está perto de mim. Isso só acontece com o outro? Não, acontece com todos. Então, as lágrimas, as tristezas, as desesperanças, muitas vezes nós nos deparamos com isso. Agora, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com isso? E às vezes eu não consigo lidar mesmo. Às vezes eu não sei lidar mesmo. Mesmo com toda a minha fé, mesmo com toda a minha espiritualidade que é grande, eu não consigo lidar com isso. Então, por isso é importante procurar ajuda. Jesus, quando estava entrando em Jericó, acompanhado pela multidão, ele ouviu, no início não ouviu por conta da multidão estar atrapalhando, mas ele ouviu, mestre, tem dó de mim, mestre, olha para mim, mestre, meu Deus, olha para mim. Então era o cego de Jericó que gritava por Jesus, e Jesus parou, ouviu o lamento daquele cego, e Jesus perguntou: bom, o que queres que eu faça por ti? Que eu veja de novo. Ou seja, o cego estava numa situação que não era antes. A situação dele antes era uma situação, vamos dizer assim, ele enxergava, Ou seja, mestre, me clareia a vida.
Olha para mim, me dê uma luz, me tira desta escuridão. Então Jesus para, ouve, pergunta o que pode fazer por ele, ouve o que ele quer, principalmente a pessoa tem que dizer o que eu quero. E o cego dizia, o que eu veja de novo. Essa escuridão não me serve, então o que eu veja de novo. Então, a espiritualidade é um suporte, pode dar um suporte para a nossa vida. Então quando nós temos a nossa espiritualidade bastante firme, a gente consegue superar dificuldades com mais facilidade. Mas não estamos livres de tristeza, depressão e assim por diante. Então, usar a espiritualidade, participar da igreja, participar de grupo, como já disse a Irene, rezar, compreender aquilo que eu estou rezando, compreender aquilo que eu estou fazendo, é importante para ajudar a gente. Mas também tem que fazer como o cego, O cego era alguém que acreditava em Jesus, por isso ele dizia, mestre. Ele gritava em Jesus, mas ele gritou pelo mestre, conversou com o mestre, pediu a ajuda do mestre. Então falar, pedir ajuda, ir ao encontro de alguém que possa me ajudar, de um profissional que possa me ajudar, é fundamental, é importante. Então não ficar com aquilo, comigo, ficar aquilo para mim, guardar aquilo para mim e tentar resolver do meu jeito, e às vezes o jeito que a gente tenta resolver não é o melhor, então gritar, correr atrás, ir buscar ajuda. Então isso é importante. Então a pessoa que quer, a pessoa que tem pensamento suicida, se tem um pensamento suicida, tem que procurar ajuda. Se passou pela cabeça, a não ser que vai lá, uma besteira tua fala aí da boca para fora. Mas se tem aquilo dentro de si, tem que procurar ajuda. Não importa quem seja, vai procurar ajuda profissional, ajuda de alguém que de fato possa orientar. Como é que eu lido com isso aqui, E às vezes a gente vê empresários que se tiram a vida porque perdeu tudo, tinha tudo, dinheiro de monte, perdeu tudo, e aí não sabe o que fazer. E agora? O que eu faço? Tira a vida também, porque não sabe lidar com isso, Então, procurar ajuda de alguém profissional e, por que não dizer, da igreja, Os padres estão aí, podem orientar de alguma forma, ouvir pelo menos, Tem pessoas dentro da igreja que podem ouvir a pessoa pelo menos. Então, isso é fundamental. Tem pensamento suicida, gente? Procurem ajuda. Então, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, um pequeno trecho. Descobrir novos horizontes repletos de esperança. A cada dia é necessário travar grandes batalhas contra nós mesmos e contra o ambiente insalubre em que vivemos, o qual, em vez de nos encher de alegria e esperança, tende a se escurecer e nos deprimir. Diante de dias difíceis, principalmente nesse momento agora, de março para cá, com a pandemia, que tem se agravado mais a questão emocional. Diante desses dias difíceis, alguns textos bíblicos, como o que o Toninho acabou de comentar, que nos contam a história e a experiência de pessoas comuns, como eu e você, poderão nos ajudar a olhar com outros olhos para o céu e ver, além das nuvens cinzas, um horizonte de luz e esperança, de superação e de vitória. Que a experiência e a superação de cada personagem desses bíblicos possam ajudá-la a vencer a cada dia. Por isso, quando sentir-se sozinho, sozinha, e fraco ou fraca, medite uma dessas passagens da Bíblia, uma dessas passagens que foram apontadas aqui. Além, claro, de buscar auxílio com um profissional que o acompanhe. Então, nós da Pastoral da Escuta estamos à disposição de toda a comunidade para que a gente possa, como dito aqui, escutá-los. Levar a informação é muito importante também neste momento. Então, como a gente já falou no início, podem buscar informações na secretaria da paróquia e aí pedir mais informações sobre a pastoral. Eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade que o Padre John nos deu para fazer essa live, ao Diego e sua equipe, que participou com a gente aqui desde a formatação,
E se alguém mais gostaria de fazer algum agradecimento, algum insight final? Tranquilos? Acho que já falamos bastante. Então, muito obrigado aos que nos acompanharam aí pelo Facebook ou pelo Instagram. E uma boa noite a todos e a todas.